Vocês tá, Alex? Ah, tá bom. Fica tranquilo. Gervásio, vamos responder a sua questão? A sua questão? Legal. Tá, então eu vou devagarzinho. Olha, a Alessandra me mandou a mesma questão. Alessandra, você conseguiu resolver, minha querida? Eita, se a Alessandra não conseguiu, o negócio tá feio, hein? Peraí que eu vou catar o celular, você me mandou a questão. Eu vou lendo, faço o desenho e aí a gente começa a resolver, tá bom? Espera só um pouquinho. Eu já vou pegar o celular que ele não tá aqui. Pronto, vamos lá. Nossa, olha, hoje eu postei o módulo da segunda lei da termodinâmica, sabe? Ela é muito bonita. Tá, Alessandra. Vamos ver a questão. Olha, vou ler o exercício com cuidado, ó. Tem alguém bravo aí, ó. Vou ler com muito cuidado. Uma amostra de gás ideal é submetida ao ciclo termodinâmico mostrado na figura ao lado. Olha, entre os estados A e B, o processo é adiabático. Então, vou lá. Então, entre o processo A e B, ele é adiabático. A Alessandra já escreveu aqui, né? Se ele é adiabático, não tem troca de calor. A troca de calor é igual a zero, né? Entre B e C é isobárico, então pressão não muda. Então, de B até C, ele é isobárico. Opa! Então, se ele é isobárico, a gente sabe que a pressão não muda. Perfeito? Bom, depois ele fala, é isobárico com 100 kJ de calor sendo transferidos para o sistema. Então, o sistema ganha 100 kJ de calor. Legal, isso de B até C. Tá. Entre C e D, o processo é isotérmico. Então, entre C e D, ele é isotérmico, ou seja, não muda a temperatura, né? Ou seja, a temperatura do ponto C é a mesma temperatura do ponto D. Então, entre C e D, o processo é isotérmico e entre D e A, o processo é isobárico. Então, vamos lá. Entre D e A, não muda a pressão, é isobárico. E aí ele falou que com 150 kJ de calor fluindo para o entorno, ou seja, está saindo do gás indo para o entorno, então ele está perdendo calor, é menos 150 kJ de calor, tá? Determina a diferença de energia interna entre os estados B e A, né? Então o que, que ele quer? Ele quer a energia interna de B menos a energia interna de A, ele quer U de BA, né? E ele dá o gráfico pra gente, né? Deixa eu ver esse gráfico aqui. Tá. É um gráfico difícil pelo jeito, né? Olha, deixa eu desenhar o gráfico aqui com cuidado. Aqui nós temos o volume em metros cúbicos. Vão acompanhando comigo para ver se está certinho, né? E aqui nós temos a pressão. Alessandra, a pressão está em ATM, né? Ah, tá. Já coloco para cima. Pronto, melhorou, né? Então a gente tem o gráfico. Olha, ele vem aqui, né? Daí nós temos uma transformação para cá, um ponto. Ele volta, deixa, ele volta isobaricamente, legal. E daí ele sobe. Ele sobe aqui, né? Vou marcar os pontinhos. Eita! Olha, Alessandra, tá meio. É aqui é A, B, C,
D, né? Legal. Esse valor da pressão aqui é 1 atm, o valor aqui em cima da pressão é 3 atms, o volume no ponto B é 0,09, tá? Então aqui é 0,09, o volume no ponto A é 0,20, tá? Metros cúbicos ou litro, hein? Metros cúbicos, tá bom, tá certo. Então aqui é 0,20 e aqui no ponto D é 0,40, tá bom? Obrigada. 0,40 e esse aqui é 1,2. Legal, obrigada. Bom, vocês vão ter que me ajudar, né? Ele quer o de B menos o de A, né? Então, de A até B não tem troca de calor, né? Legal. Bom, vamos de B até C. Vamos ver o que a gente consegue entender de B até C, né? De B até C é um processo isobárico, ele recebe uma quantidade de calor de 100 kJ, né? O que dá para calcular de B até C? Vocês podem me dizer? Dá para calcular trabalho de B até C? Legal. Então, como é que eu calculo aqui o trabalho de B até C? Isso, que é a área da figura do gráfico, né? Então, se olhar de B até C, se eu tivesse só essa retinha aqui, né? Ó, vou fazer um desenho aqui, dá para calcular o trabalho, né? Então, se eu tivesse aqui o diagrama PV, né? Isso é importante para os exercícios, né? E eu tenho qualquer tipo de transformação aberta, então ele está saindo de B indo até C, eu vou fazer a área até o eixo horizontal, a área, aqui a área de um retângulo, né? Eu pego a base, que é o ΔV, e multiplico pela altura, que é o valor da pressão. É isso que ele está falando, né? Ó, de B até C, a pressão, o volume foi de 0,09 até 0,4, né? Quanto vale o ΔV aqui? 0,31, correto? Isso. E a altura aqui é 3, né? Porque eu vou pegar toda a pressão, só que é 3 atms, né? 1 atm vale 10 a quinta pascal. Então, não posso esquecer isso, né? Ó, eu nunca trabalho para calcular trabalho com atm, né? 1 atm vale 1 vezes 10 a quinta pascal, né? Que é Newton por metro quadrado. Então, eu tenho a pressão, que é 3 vezes 10 a quinta, e eu vou multiplicar pelo ΔV, que é 0,31, tá bom? 0,31 vezes 3 dá 0,93 vezes 10 a quinta. Esse é o trabalho, né? Eu poderia escrever isso aqui, bom, como isso aqui é 10 a quinta e aqui a quantidade de calor está em quilojoule, quilo é 10 ao cubo, eu vou escrever aqui, vamos ver se vocês entendem, ó. Isso aqui é 93 vezes 10 ao cubo joule, ou seja, é 93 quilojoule. Muito difícil a minha passagem daqui para cá, ó, 0,93 é 93 vezes 10 ao quadrado, né? Então, de 10 a quinta que eu tirei 10 ao quadrado, ficou 10 ao cubo. Tudo bem? E 10 ao cubo é o quilo, né? Por que eu estou fazendo isso, né? Porque eu quero usar a primeira lei da termodinâmica de B a C. Eu já tenho o trabalho e eu tenho a quantidade de calor. Dá para achar a variação da energia interna de B até C? Dá, não dá? A gente sabe, segundo a primeira lei da termodinâmica, que todo o calor que um gás recebe, parte do calor aumenta a temperatura, varia a energia interna. E parte pode virar movimento, pode virar trabalho, né? Então ele falou que de B até C a quantidade de calor é de 100 kJ e que o trabalho é de 93 kJ. Então, se eu tenho a quantidade de calor e o trabalho, eu acho a variação da energia interna, né? Eu vou falar então que o ΔU
de B até C é a quantidade de calor, olha lá, menos o trabalho, né? A quantidade de calor era 100 e o trabalho aqui é 93. Então, eu vou ter 100 kJ menos 93 kJ. Quanto dá esse ΔU de B até C? Isso aqui vai ser igual a 7 kJ. Tudo bem até aí? Tá. Bom, e o que é ΔU de B até C? É U de B menos U de C. Isso aqui deu 7 kJ. Mas ele não quer U de B até C, né? O que ele quer? Ele quer U de B até A, né? Mas aí olha que interessante, ó. Ele fala que de C até D eu tenho um processo isotérmico, ou seja, a temperatura em C é igual à temperatura em D. Eu não sei se vocês se lembram, né? Quando eu falei da energia interna de um gás, o U de um gás, isso aqui, se ele é monatômico, é 3 meios de nRT, né? Então, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Mas a temperatura não mudou, né? Então, se ele fala que a temperatura em C é igual à temperatura em D, significa que a energia interna em C é igual à energia interna em D, né? Ou seja, olha, se U de BC é 7 kJ, quanto é que é o ΔU de B até D? Também é 7 kJ. Por quê? Porque o U de C é igual ao U de D. Tudo bem até aqui? Então, olha, então eu sei que a temperatura em C é igual à temperatura em D. Por quê? Porque estava no enunciado que de C até D eu tenho um processo isotérmico, né? E a energia interna depende da temperatura. Se a temperatura não mudou, a energia interna não mudou, né? Então, como eu tinha achado que o ΔU de B até C é 7 kJ, então, se U de B menos U de C é 7 kJ, eu tenho que U de B menos U de D também é 7 kJ. Tudo bem até aqui? Agora, eu vou olhar de D até A, né? O que dá para calcular de D até A no gráfico? Dá para calcular trabalho? Dá, né? Então, agora eu vou sair de D e ir até A, né? O que eu sei? Eu sei que o trabalho de D até A é a área do gráfico, né? Só que vocês percebem que agora está havendo compressão, porque aqui o volume era 1,2, ele vai para um volume de 1,20. Então, o trabalho agora é um trabalho o quê? Negativo, né? Aqui, a área da figura do gráfico que eu teria aqui, ó, seria a altura, né, que é uma TM, que é 1 vezes 10 a quinta, vezes a variação de volume, né? 1,20 menos 0,2, isso aqui dá 1, né? Como eu quero escrever como sendo quilojoule, isso aqui é menos 100 quilojoules. Esse aqui é o trabalho, né? E como ele falou que eu tenho a quantidade de calor perdida pelo gás, de D até A, então o que eu tenho de D até A? Eu tenho o calor trocado e eu tenho o trabalho também sofrido pelo gás. Dá para calcular o ΔU de D até A? Dá. Então eu vou ver, olha, de D até a gente tem o quê? A gente tem o trabalho de D até A, que eu calculei a partir da área da figura do gráfico, deu menos 100 kJ. E o enunciado tinha falado que a quantidade de calor que o gás perdeu é de menos 150 kJ. Então, eu vou usar a primeira lei da termodinâmica de novo, né? Q é igual a ΔU mais trabalho, né? Então, quem que é o ΔU de novo? ΔU vai ser igual a Q menos o trabalho. Ou seja, é menos 150 menos menos 100. Isso aqui dá menos 50. Muito rápido o que eu fiz, ó. Q é menos 150, eu vou subtrair de um número negativo. Menos com menos dá mais, eu vou ter menos 150 mais 100. Esse ΔU aqui vai dar mais, desculpa, vai ser igual, deixa eu escrever aqui embaixo. Esse ΔU é menos 50 kJ.
Vocês tinham chegado nessas conclusões ou não tinham chegado até aqui? Não? Gervais. Hã? Então, ó, você está certo. A variação é zero. De C até D, ó, o delta U é igual a zero, né? Deixa eu só escrever isso aqui para você. Você não está errado, ó. O delta U de C até D é igual a zero, mas, mas o que que significa? Que o de C é igual ao de D. Você consegue perceber? Por isso é que a variação é zero, porque eles têm a mesma energia interna. Tá. Não, não. E aí, ó, esse delta U aqui é de D até A, né? Tá? Então, o que é delta U de D até A? É U de D menos U de A. Isso aqui vale menos 50 joules. Né? Peraí, que vocês não estão enxergando, né? Então, delta U de D até A, né? Isso aqui o que que é, né? É essa variação de energia interna, né? Ou seja, espera só um pouquinho. Eu estou indo de B até C. Desculpa, isso aqui, delta, aqui se eu estou indo de B até C, isso aqui é U de C menos U de B. É isso que eu estou trocando a ordem, né? Porque o delta é o final menos o inicial, né? Ó, mas tudo bem. Eu estou indo de D até A, então isso aqui deu menos 50 quilojoules. Então, olha o que nós temos. Será que a gente consegue entender alguma coisa nisso tudo, né? Nossa, isso aqui é muito legal. Nossa, isso é muito legal. Nossa, tá. Deixa eu só dar uma apagada aqui. Como é que eu vou achar o que ele está pedindo? Vocês conseguem enxergar? Pode falar. Ah, isso, maravilhoso, maravilhoso. Olha, lindo, você enxergou o que tinha que enxergar, ó. Se o ciclo é fechado, a variação da energia interna é o quê? Zero. Então, se você somar o delta U de B até C, o delta U de C até D, o delta U de D até A e o delta U de A até B, isso tem que dar o quê? Zero. Tudo bem? Tá claro o que eu estou falando? Agora, a pergunta, por que no ciclo fechado o delta U é zero? Essa é a grande pergunta. Isso, então se você saiu do ponto B, ele tinha uma temperatura no ponto B, né? Então ele foi para o C, aumentou a temperatura. Lembra que eu falei que se aumenta a pressão e o volume, a temperatura muda? Que a temperatura eu tenho que multiplicar o P e o V? Daí mudou para o ponto D, mudou para o ponto A e voltou para o ponto B. Então, se ele sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, a temperatura não mudou. Então, no ciclo fechado, o delta U quanto é que é? Zero. E aí, agora a gente brinca, né? Ó. Então, eu vou falar aqui que o delta U do ciclo, quem que é o delta U do ciclo, né? Ai, a minha caneta está acabando. Eu vou falar que é o delta U de A até B, vou escrever assim, de A até B, mais o delta U, eu vou falar que é de B até C, de BC, mais o delta U de C até D, de CD, mais o delta U de onde? Ó, mais o delta U de D até A. Tudo bem? Mais o delta U de D até A. Eu sei que o delta U do ciclo é zero, né? Eu sei que de C até D, nesse tracinho de C até D, por ser isotérmica é zero. Então, de C até D é zero. De A até B é o que eu quero saber. Então, isso aqui, ó, olha, esse delta U de A até B é o que eu quero saber. Mas eu descobri o de D até C, que deu 7, e o de D até A, que deu menos 50.
Então eu mato a questão, ó. Então isso aqui vai ficar mais 7 kJ e esse outro pedacinho aqui deu menos 50 kJ, né? Mais 7 com menos 50, isso aqui dá menos 43, né? Tudo bem até aqui? Então eu vou ter que 0, isso aqui vai ser o ΔU de A até B, e aqui eu vou ter menos 43 kJ. Ou seja, quanto dá o ΔU de A até B? Mais 43 kJ. Daí acaba. Tudo bem? Muito difícil o que eu fiz? É, porque a gente estudou cada trecho usando a primeira lei da termodinâmica para encontrar o ΔU, né? E como eu tinha o ΔU do ciclo que é 0, o ΔU do ciclo é o ΔU de cada pedacinho. Daí a gente mata o problema. Tudo bem? Imagina, Gervásio, muito esquisito, filho? Tá. Tá, isso. E aí, Gervásio, é muito legal você perceber que em cada pedacinho a gente usou a primeira lei da termodinâmica, né? A quantidade de calor é igual a variação de energia interna mais trabalho. Como é que eu calculava trabalho, né? É a área da figura do gráfico, né? Ou P vezes ΔV quando ela é isobárica. Então, ele geralmente dá o calor, eu calculava o trabalho, eu achava o ΔU de cada pedacinho. E toda transformação fechada, o ΔU de todo o ciclo é zero. Só que o ΔU de todo o ciclo é a soma do ΔU de cada trecho. Então, como eu tinha o ΔU do primeiro, o ΔU do segundo, o ΔU do terceiro, faltava o ΔU do quarto. Tudo bem? Tá. Sim, sim. Olha, só um exemplo para ver se eu ajuda um pouquinho, né? Vamos imaginar que eu dei só um pedacinho, né? Eu falo assim, ó, eu tenho o gráfico aqui, ó, PV, né? O volume está em metros cúbicos. Eu já vou dar a pressão em Newton por metro quadrado, para a gente não ter que mudar, né? E vamos supor que eu tenho o gás sofrendo esse processo aqui, ó. O gás sai do estado A e ele vai para um estado B. Então, ele está sofrendo esse processo, tá? Então, ele está com o volume diminuindo, né? Ó, vamos supor que o volume aqui era 1 metro cúbico, desculpa, está aumentando. Ele vai para um volume de 1,5 metro cúbico, tá? É a pressão que está diminuindo. Vamos supor que aqui era a pressão 2 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, e aqui ela cai para 1,5 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, né? 2 vezes 1 dá 1, 1,5 vezes 1,5, isso dá mais, né? Então, olha, pergunta importante, Gervásio. Qual a temperatura é maior, no ponto A ou no ponto B? Né? Alessandra e Wallace, vocês já conseguem responder quem que a temperatura é maior? A temperatura não há? Por quê? Então, olha, mas não é, né? Porque a equação diz que PV é igual a nRT, né? Então, se N e R são constantes, a temperatura é proporcional ao produto PV. Então, quando eu tenho um gráfico desse tipo, eu multiplico a pressão vezes o volume. Aonde eu tiver maior produto PV, maior a temperatura. Então, ó, no ponto A, eu tenho 2 vezes 10 a quinta vezes 1, né? 2 vezes 10 a quinta vezes 1 dá 2 vezes 10 a quinta, né? Agora, no ponto B, eu tenho 1,5 vezes 10 a quinta vezes 1,5 vezes 10 a quinta. Quanto é que é 15 vezes 15? É 225, né? Então, 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Confere? Então, nesse ponto B, o produto PV é maior que no ponto A. Então, a temperatura em A é menor do que a temperatura em B.
E aí, onde é que a energia interna é maior? Aonde a temperatura é maior, né? Então, o que você percebe? De A até B, a temperatura aumentou. Então, ele ganhou calor. Perdão, a energia interna dele aqui aumentou, ΔU é positivo, né? Então, vamos supor que eu peça para calcular trabalho, né? Qual o trabalho de A até B? Bom, então como é que você calcula isso? Ó, de A até B não é uma transformação isobárica, porque a pressão está variando. Então, você tem que calcular a área da figura do gráfico. Ó, você tem que descer até o eixo dos volumes e você vai ter que calcular essa área, né? Ou você quebra ela num triângulo e num retângulo, calcula a área separada e soma, né? Então, você sabe que a área de baixo é o valor da base vezes a altura. E a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Você pode fazer isso e soma as duas áreas, né? Ou você pode usar a área do trapézio, que é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Quem que são as bases? As bases são os lados paralelos, ó. Então, esse lado aqui é paralelo a esse aqui, né? O de maior comprimento é o Bzão, a base maior. O de menor comprimento é o Bzinho, a base menor. A distância entre Bzão e Bzinho, isso aqui é que a gente chama de H, né? Então, a gente tem que o trabalho de A até B é igual. Base maior, a gente tem 2 vezes 10 à quinta. Então, 2 vezes 10 à quinta. Mais a base menor, que vale 1,5 vezes 10 à quinta. Tudo isso aqui vezes a altura, né? De 1 até 1,5, a altura mede 0,5. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, a gente consegue calcular o trabalho de A até B, né? O trabalho de A até B é igual. Bom, 2 vezes 1,5, isso aqui dá 3, né? Bom, 3 vezes meio dá 1,5. Então, isso aqui vai ficar 1,5 vezes 10 à quinta dividido por 2, né? 1,5 dividido por 2 dá 0,75 vezes 10 à quinta joule. Esse é o trabalho, né? Dá para calcular a variação da energia interna? Não dá, a não ser que ele deu a quantidade de calor trocado do gás com o sistema, daí você consegue, né? Porque a primeira lei da termodinâmica diz que todo o calor que ele troca, uma parte vira variação de temperatura e outra parte vira expansão, vira trabalho, né? Vira movimento. Então, o trabalho você calculou. Se ele der a quantidade de calor, você calcula ΔU. Se ele não der, você não consegue fazer nada. Tá bom? Que foi isso que a gente fez para cada pedacinho. Para cada pedacinho ele dava a quantidade de calor, eu calculava o trabalho. Então, o que eu fazia em cada pedacinho? Eu calculava o ΔU. Tudo bem, Gervásio? Essa é a lógica, né? Mas tá bom. Vocês têm mais alguma dúvida? Tá. Alessandra, Gervásio e Wallace, vocês chegaram a fazer todo o questionário das transformações cíclicas ou não? Não? Tá. Tá. Então, eu vou fazer pelo menos um lá do questionário, para talvez vocês até façam brincando, né? Eu vou abrir aqui o Moodle, isso se vocês quiserem, né? A gente pode fazer um do questionário lá do Moodle, porque vocês vão ver que talvez seja mais fácil, né? Mas daí eu não vou gravar não, tá? Daí o pessoal do atendimento vai ter que tirar a dúvida. Daí deixa eles virem. Então, eu estou abrindo o Moodle, vou abrir lá no nosso questionário do módulo de transformações cíclicas e a gente vai resolver. Gente, o meu gato é muito engraçado. Eu começo a explicar, ele fica aqui querendo saber quem é que está do outro lado conversando comigo. Vocês acreditam? É muito. Vai, olha, ele é o meu aluno mais assíduo.
Ele não perde uma aula de todas as disciplinas. Eu estou explicando, o Tico é fiel, o Tico está do meu ladinho aqui. É muito engraçado. Hoje começou a aula, ele veio correndo, daí eu fechei a porta, encostei, ele foi com a patinha, ele abriu a porta, ele falou, não, eu quero assistir aula, eu quero assistir aula. Eu falei, nossa senhora, é muito engraçado. Os bichos são muito engraçados, né? Eita, bicharada. Ai, nossa senhora. Dia bom. Dia que hoje o dia rendeu. Olha, eu vou lá para baixo. Peraí, eu já vou compartilhar. Eu tô abrindo, eu vou compartilhar com vocês e daí vocês vão me acompanhando. Nossa, a gente já viu coisa, hein? Jesus da glória. Semana que vem. Já deixei lá no mundo. Não, mas é porque a gente tem que terminar. A gente termina a termodinâmica com a segunda lei. E daí, na próxima semana, eu começo ondas e óptica, né? Que é o que a gente vai precisar. Ó, primeira lei, transformações cíclicas. Questionário. Legal. Deixa eu abrir aqui, ó. Fala para o pessoal já começar a chorar e estudar, porque mas é isso mesmo, certinho. Deixa eu ver, acho que é esse aqui, né? Não, acho que não vai ficar bonito esse aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo visualizar bonitinho, né? Tá, visualização prévia. Tá. Esse aqui é lindo, olha, é uma questão tão bobinha. Ó, peraí. Então, ó, deixa eu abrir. Agora eu vou botar no nosso sistema. Peraí. Meu Deus. Não, agora eu vou parar. Peraí que eu já tô indo lá no Meet, só pra mim poder compartilhar a tela onde tem o problema, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Meet, daí eu paro de gravar, pode deixar. Daí o pessoal vai ficar triste, mas paciência. Ó, vou parar a apresentação. Agora eu vou abrir uma guia. Vamos lá. Ixi, vamos ver se é esse aqui, ó. Tá. Compartilhar. Ó, vamos ver se vocês estão conseguindo enxergar. Estão enxergando? Legal. Beleza. Olha, essa é uma questão dissertativa. Vocês vão ter que fazer numa folha de caderno, né? E postar. E aí, vocês conseguem ler o enunciado? Legal. Então, a primeira pergunta: a transformação ABCDA é uma transformação cíclica? Ela é fechada, né? Ela começa de A e termina em A. Quando ela é cíclica, como é que eu calculo o trabalho? Wallace, Alessandra, vamos ajudar. Como é que eu calculo o trabalho quando ela é cíclica? Pode, eu posso somar cada